Amém, igreja abençoada. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 121. Queria falar nessa noite sobre Deus, o nosso socorro. Amém, Jesus. Salmo 121. Esperar os irmãos para abrir a Bíblia aqui. Salmo 121. Amém? A palavra diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Como é que está na sua versão aí? Ele não permitirá que você tropece. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te levanta, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai, quero te agradecer nessa noite. Nós já cantamos aqui o teu nome, te louvamos e queremos te louvar também através da pregação da tua palavra. A pregação nós entendemos que é uma adoração a ti. Queremos te adorar através da sua palavra, Deus querido. Não importa se estamos em poucos ou muitos, o importante é que a sua palavra seja pregada, Senhor. É a ordem que o Senhor nos dá quando nós estivermos juntos, que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amém? Então vamos falar sobre Deus como nosso socorro. Estava pensando hoje à tarde sobre esse texto, esse salmo tão conhecido. E esse salmo faz a gente levantar uma pergunta dentro de nós, para nós mesmos. Nós temos que fazer uma pergunta. A pergunta é o seguinte: onde está a nossa segurança? Da onde vem a nossa segurança? Aonde que os nossos pés estão de fato fincados, firmados? A Bíblia nos fala, vamos voltar um pouquinho à história, a Bíblia nos fala que um dia, lá no Éden, o homem virou as costas para Deus. E literalmente o homem deixou de ter Deus como a sua segurança, de ter Deus como a sua referência, o seu apoio, o seu ajudador. A partir daquele momento, o homem decidiu que ele seria a sua própria segurança. Quando Adão virou as costas para Deus, quando nós, ali em Adão, a humanidade, virou as costas para Deus, nós então decidimos fazer de nós mesmos a nossa segurança e a nossa fortaleza. E há muitas coisas que a partir daí então a humanidade passou a estabelecer como a nossa segurança. Ou pelo menos existem muitas coisas que podem fazer as pessoas se sentir seguras. Eu anotei aqui algumas coisas que veio à mente. Vamos imaginar aqui uma modelo, uma jovem modelo bonita, linda, que sai nas capas de revista de moda, que sai nas capas de revista no mundo inteiro. Então, provavelmente,
a segurança dessa moça está onde? Na sua beleza. Então a beleza é o que traz para ela dinheiro, é o que traz glamour, é o que traz reconhecimento, status. E eu sei da história de uma moça que era modelo aqui no Brasil há muitos anos atrás, alguns anos atrás, e ela teve uma doença. Ela teve uma doença, aquela doença onde caem os cabelos. Alopecia. Então você imagina essa moça da capa de revista, da fama, depois que ela perdeu os cabelos, ninguém queria mais contratá-la, né? E então aquilo que representava a segurança na vida dela acabou. Ela apoiava a vida dela em cima disso. Vamos imaginar que muitas vezes a gente pode se apoiar no nosso trabalho, porque o nosso trabalho nos dá uma certa estabilidade, uma certa segurança. E a gente sabe, com essa pandemia que o mundo enfrentou, muitas pessoas quebraram, muitas empresas quebraram, muitos microempresários, empreendedores quebraram, que chegou a levar algumas pessoas até a se suicidarem. O desespero foi tão grande, né? Porque a gente entende, ali é a fonte de sustento, né? Não só da pessoa, às vezes até dos funcionários ali, de quem depende daquele negócio, mas as pessoas chegaram a um ponto, né, de tamanho desespero, tamanha insegurança, incerteza, que a única saída que essas pessoas encontraram, infelizmente, foi tirar a própria vida. Isso pode acontecer também num relacionamento. Às vezes, num relacionamento, o marido que vai embora, ou a mulher que vai embora, ou uma traição no casamento. Isso pode, claro que é uma situação que pode afetar a vida emocional de qualquer pessoa, mas isso pode, como já aconteceu, eu conheci uma moça, algumas pessoas, mas eu me lembro de um caso de uma moça, duas na verdade, mas eu só vou falar de uma, que o noivo, ela descobriu que o noivo tinha traído, e pouco tempo antes do casamento, o noivo abandonou e foi morar com essa namorada dele. E essa moça então ficou deprimida, não queria mais comer, não queria sair do quarto, ficava no quarto escuro, trancou a faculdade, tinha uma vida promissora, simplesmente ela perdeu a razão de viver, perdeu o chão, perdeu a razão de viver. Ou muitas vezes nós podemos fazer também do nosso conhecimento, do nosso entendimento, da nossa sabedoria, a nossa razão de vida. E também muitas pessoas fazem, né, da sua sabedoria, do seu entendimento. Quantas vezes a gente vê, às vezes, pessoas compartilhando o vídeo do Steve Jobs, falando que o relógio de $50, como um relógio de $1 milhão marca a hora do mesmo jeito. E esse foi um homem que batalhou, conseguiu fazer uma marca que até hoje é imbatível no mundo. São os melhores produtos. Oi? A Apple. Os melhores produtos até hoje é da empresa, só que hoje ele não está mais aqui para desfrutar daquilo que ele conquistou, daquilo que ele, não sei se assistiu o filme da vida dele, da própria empresa, e enfim, o cara se tornou a maior referência no campo da tecnologia, do como é que se fala, não é Android, do smartphone, né? Hoje, aliás, ele nem chegou a ver, né, os relógios digitais que a Apple já tem e tantas outras coisas que a Apple ainda vai construir. E muitas vezes pode ser amigo, pode ser um sócio que te trai, né? Pode ser amigo que
você jurava de pé junto que essa pessoa seria leal a você, e você fica sabendo que essa pessoa às vezes está querendo o seu mal, querendo roubar o seu marido, sua esposa, ou de alguma forma você descobre que a pessoa fala mal de você. Então, tudo aquilo que a gente pode entender como fontes de segurança para nós, né? Ou de recursos, todas essas coisas podem nos trair, todas essas coisas podem nos deixar na mão. E o salmista aqui, ele está viajando, e à medida que ele vai viajando, ele vai olhando os montes, as montanhas. As montanhas têm dois sentidos aqui, eu entendo com dois significados. Primeiro, os pagãos acreditavam que as divindades habitavam nas montanhas, né? Essa é uma situação. A outra é que muitas vezes nos tempos de guerra, nos momentos de guerra, as pessoas também se refugiavam nas montanhas, né? As montanhas eram um lugar estratégico, eram as fortalezas, dali você tinha como ver os seus inimigos lá embaixo. Era uma defesa, era um lugar de proteção, de refúgio, era um abrigo. E o salmista ficou olhando para todas aquelas montanhas, aquelas fortalezas, e talvez ele ficou imaginando nessa força, nesse recurso, que muitas vezes nós procuramos, ou que achamos que nós temos debaixo dos nossos pés, ou que nós procuramos em momentos de dificuldade. O país lá, a Ucrânia, sendo atacado, eles têm aqueles esconderijos anti-bomba, anti-ataques aéreos, né, que são as verdadeiras fortalezas, né, debaixo do metrô, em outros lugares mais. E o salmista está fazendo essa viagem, e naquele momento ele eleva os olhos para aquilo que representa força, aquilo que representa segurança, abrigo. E ele então faz essa pergunta, ele diz: elevo meus olhos para os montes, mas de fato, de onde vem o meu socorro? Eu olho para todas essas coisas que nós citamos aqui, mas de fato, aonde que está o nosso alicerce? Aonde que está a nossa verdadeira cidadela, a nossa verdadeira proteção? Aonde é que está aquele lugar onde nós podemos, na pandemia, na crise, nas dificuldades, dizer: eu estou seguro? Eu não estou seguro porque eu tenho um bom emprego. Claro que todos nós queremos ter um bom emprego, claro que todos nós queremos ter pessoas amadas, sabedoria, tudo isso que eu falei, essas coisas não são ruins, mas o salmista olhou para os montes, e nós podemos entender, ele olhou para tudo aquilo que o ser humano pode te dar como garantia, como segurança, e ele olhou para tudo aquilo e fez a seguinte declaração: de onde me virá o socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então a primeira coisa que esse salmista nos ensina, que o seu socorro não estava na terra, mas o seu socorro estava no céu. O seu socorro vinha de Deus. O seu socorro vinha do fato dele saber que Deus é o seu protetor, que nos dias difíceis, e esse salmo aqui é um salmo de Davi, né? Esse salmo aqui é um salmo onde muitas vezes Davi foi perseguido por Saul, Davi foi perseguido pelos midianitas, por vários inimigos. Davi era um homem que, se fosse nos dias de hoje, teria que andar com colete à prova de bala, porque havia muitas pessoas que queriam a cabeça de Davi, muitas pessoas e muitos inimigos, mas em todo momento ele entendia que era Deus quem estava dando o livramento, era Deus quem poderia livrá-lo das situações mais difíceis. E pensando sobre Deus como nosso socorro,
Eu quero compartilhar aqui hoje, pelo menos 4 motivos, ou 4 áreas da nossa vida onde nós podemos contar com Deus como nosso socorro. Amém? Amém. A primeira área que Davi fala aqui de Deus como seu socorro é na área moral. Ele diz assim no versículo 3: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não permitirá, como você leu aí, que os seus pés escorreguem. Muitas são as tentações na vida do Filho de Deus. Muitas são as lutas na nossa vida. Nós vivemos num mundo que quer fazer sempre de tudo para nos afastar de Deus, para muitas vezes até promover caminhos que não são o caminho de Deus. Mas Davi entendeu que Deus é aquele que não permite que os seus pés vacilem, que seus pés escorreguem no caminho do pecado. Que bom a gente saber que Deus está conosco nas tentações, nas pressões do mundo, né? Não só tentações, muitas vezes moral, mas também tentação de todo tipo. Às vezes pode ser até, vamos dizer assim, momentos de fraqueza, de querer desistir, de querer abandonar. Ele está dizendo aqui que o Senhor não vai permitir que os seus pés vacilem, que os nossos pés vacilem, porque Deus não está dormindo. O Deus que nós servimos, Ele não dorme, como Ele fala aqui, né? O guarda de Israel. Tem um salmo que diz: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se o Senhor não guardar, em vão vigia os sentinelas. Se não é o Senhor nos dando livramento de acidentes, se não é o Senhor poupando a nossa casa do homem mau, se não é o Senhor que vigia por nós, que cuida de nós, nós muitas vezes já poderíamos ter sido destruídos em vários momentos da nossa vida. Então o salmista aqui, ele tem a certeza que Deus é aquele que guarda os seus pés, é o Deus que nos socorre, né? Quantos momentos da nossa vida que nós achávamos que não íamos resistir, aguentar a pressão, ou a tentação, ou o pecado, mas a Bíblia diz que nós temos diante de Deus um Deus que não vai permitir que nós sejamos tentados além das nossas forças. Deus nunca vai deixar vir uma tentação, seja moral, seja por parte do diabo. Deus nunca vai deixar que nós sejamos tentados, porque a Bíblia diz que quando a tentação se torna humanamente impossível, Deus nos dá sempre um escape. Há sempre eu gosto de dar esse exemplo do cinema, né? Quando vai começar o filme, eles não falam: esse cinema tem uma brigada anti-incêndio, tem um extintor aqui, tem um extintor ali, e tem uma saída de emergência. Aqui mostra isso, né? No Brasil não mostra? Uma saída de emergência. Aí fala, tem o exit. Em caso de incêndio, tem uma porta de emergência. Eu fico pensando, essa é a vida do cristão. A coisa pode estar pegando fogo, a tentação pode estar vindo, a pressão pode vir, o diabo pode... Você fala: Deus, não estou aguentando mais. Sempre Deus vai ter uma porta de saída para nós. Deus sempre vai nos dar um escape para a gente sair daquilo que não agrada a Deus. Amém? Então essa é primeiro socorro de Deus. Segundo, é o próprio socorro espiritual. Ele fala que Deus, né, o Senhor é quem te guarda, no 5, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, né? Olha que coisa maravilhosa. Aí ele fala no 7, o Senhor te guardará de todo o mal, o Senhor guardará a sua alma. Então, de uma forma geral aqui a gente pode falar que espiritualmente Deus também nos livra de todo o mal. Não foi isso que Jesus falou na oração que ele ensinou aos discípulos? Livra-nos de todo mal. Ou tem versão que fala do maligno.
Então Deus é aquele que nos livra de todo mal, nos livra muitas vezes da ignorância espiritual, né? Às vezes, eu já contei aqui o exemplo de um pastor que recebeu uma grande doação em dólar, mas na noite anterior, que ele supostamente ia receber aquele malote de dinheiro, Deus mostrou em sonho uma cobra enrolada naquele dinheiro, e Deus estava dizendo: não pegue esse dinheiro, porque esse dinheiro é lavagem de dinheiro, né? Então Deus é aquele que vai na frente, Deus é aquele que nos dá discernimento, Deus é aquele que não deixa a gente ser enganado, né? Quando as pessoas estão vivendo no pecado, estão querendo enganar o pastor, muitas vezes Deus é aquele que nos revela, Deus é aquele que mostra o que está no oculto, Deus é aquele que não deixa os seus filhos. Quando nós amamos a Deus, nós não seremos enganados por uma falsa teologia. Se nós amamos a Deus e passamos tempo lendo a palavra de Deus de longe. Eu lembro quando a teologia da prosperidade começou a bombar no Brasil, finalzinho no meado dos anos 80, eu estava no seminário, jovenzinho, e comecei a pegar na minha mão alguns livros, algumas literaturas. Eu falei: isso aqui está errado, isso não é o Evangelho de Jesus. Então, agora é lógico, se meu coração está cheio de cobiça, e eu quero, através dessa teologia, querer mandar em Deus e querer usar Deus, dificilmente Deus vai abrir o meu entendimento. Mas se você é uma pessoa sincera, de longe, Deus vai te dar discernimento sobre um falso ensinamento, sobre uma doutrina errada. Então, Deus é aquele que nos guarda, né, de todo mal, seja moral ou seja no espiritual. E ele fala aqui também que o Senhor é aquele que guarda a sua entrada e a sua saída, né? Nós saímos de casa agora, estamos aqui na igreja e daqui a pouco nós vamos para a nossa casa. E aqui ele fala que Deus é o que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Em outras palavras, nós podemos também experimentar o socorro circunstancial. Amém? O socorro de Deus nas nossas circunstâncias. E aí você pode colocar a situação que você quiser, seja qual for a situação, nós podemos confiar que Deus é maior do que as nossas circunstâncias. Aleluia. Né? Deus é maior do que aquilo que esteja acontecendo na sua vida. Qualquer situação que saia do nosso controle, não saiu e não sai do controle de Deus. Eu estava vendo o Rick Warren falando hoje, numa antiga entrevista que ele fez com o John Piper, né? Ele estava falando isso, que nós temos um Deus que filtra todas as experiências ruins da nossa vida. E Deus só vai permitir aquilo que pode produzir o caráter de Cristo em nós. Aquilo que pode produzir o caráter de Jesus em nós. Porque nós temos um pacto com Deus. Todas essas verdades que nós estamos falando aqui no culto, nessa mensagem, só são verdades para aquele que tem um pacto com Deus. Aquele que, através de Cristo, tem uma aliança com Cristo, tem uma aliança com Deus. O ímpio não pode esperar o socorro moral de Deus. O ímpio não pode esperar o socorro espiritual de Deus. E nem o socorro circunstancial, porque ele não tem uma aliança com Deus. Eu acho lindo Davi, porque quando Davi vai lutar com o Golias olha para Davi e fala: por acaso eu sou um cachorro, um cão, para você vir comigo com um pau, com pedra, né? Ele viu Davi com a funda dele. Davi falou o seguinte para ele: hoje o Senhor vai entregar a sua cabeça na minha mão. Chamou ele de incircunciso, né? E ele disse, porque o Golias também estava com espada, ele tinha até um escudeiro ali para levar a armadura dele. Davi falou para ele assim: você vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque Davi sabia
que Deus tinha uma aliança com ele. E baseado nessa aliança, ele sabia que aquela batalha não era a batalha de Davi, mas era a batalha de Deus. Como é bom a gente saber que nós temos uma aliança com Deus e que Ele é o Deus que vai lutar as nossas batalhas. Essa batalha da igreja não é nossa, essa batalha é de Deus. Nós podemos, ter a confiança que nós estamos lutando, mas não estamos sós, que nós estamos lutando do lado do vencedor, que nós não estamos na mão da sorte ou das circunstâncias, mas nós estamos na mão do Senhor, né? Nós estamos na mão do Senhor, e Deus tem uma aliança, porque o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Então nós podemos contar com Deus no físico, nós podemos contar com Deus no moral, no pessoal, no espiritual, em todas as ações da nossa vida, em todos os momentos. Deus conhece esse momento que nós estamos vivendo. Deus sabe exatamente dessa situação, de todas as situações que envolvem a nossa vida. E nós podemos então colocar os nossos olhos no Senhor. Um dia nós teremos um testemunho para dizer que a única coisa que nós tínhamos era só a fé. A única coisa que a gente tinha para onde olhar era para o Senhor. Não tem mais nada. Não podemos esperar das pessoas, não podemos muitas vezes contar com as pessoas, mas nós temos um Deus que não nos trai. E a Bíblia diz que aquilo que Deus estabeleceu, nenhum homem pode impedir. Que agindo Deus, ninguém pode impedir, nada pode parar o agir, nada pode impedir Deus de fazer os seus planos, nada, nenhuma circunstância pode limitar a Deus. Talvez nesse momento seja exatamente isso que Deus esteja querendo nos mostrar, que é Ele quem vai fazer, que é Ele quem vai completar a obra dele na nossa vida, que nós não estamos sós, que nós não estamos abandonados ou esquecidos, que Deus sabe o nosso nome, Deus sabe o nosso endereço, Deus sabe onde nos encontrar, Deus sabe exatamente o momento certo, porque a Bíblia diz, tem um salmo que diz assim, que a exaltação não vem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, mas a exaltação vem de Deus. Então é dele que nós podemos esperar, é dele. Você imagina Deus falar para Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela. Falar isso para um pobre não é muito difícil, mas Abraão era um homem rico. Abraão, as casas de Ur, as escavações já provaram, eram casas que tinham 10, 15 quartos, dormitórios. Abraão se desinstala da sua segurança e vai para uma terra que ele nem sabe onde é, sem detalhes, e Deus chama o homem de 75 anos e ainda retarda 25 anos para dizer, eu vou fazer de você pai de uma grande nação. E ele diz assim, Sara, tua mulher, vai ter filho. A Bíblia diz que Sara estava ouvindo atrás da porta e começou a dar risada. Imagina eu, velha, ser mãe. Ela achou engraçado, talvez, falou, não, isso aí não tem condições. Mas aí o anjo disse para Abraão, por acaso haverá alguma coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? A mesma palavra que Deus deu para Isabel. Será que há coisa grande ou difícil demais para o nosso Deus? Num estalar de dedo, num sopro, Deus pode mudar todas as situações, Deus pode mudar aquilo que os nossos olhos não estão vendo, aquilo que a gente não pode imaginar. E Deus diz assim, que Ele é aquele que traz à existência o que não existe. Ele falou para Abraão que o Senhor é o Deus que traz à existência. O corpo de Sara era um corpo improdutivo, e o de Abraão já estava também entrando, porque ele já estava com quase 100 anos, então ele também perdeu a capacidade de procriar. Antes ainda tinha 50%, Abraão poderia cumprir a promessa de Deus através de outra mulher, mas Deus falou, não vai ser o Damasceno, o teu servo, nem vai ser o filho da escrava, vai ser de Sara,
Sara simboliza a graça, vai ser dos seus lombos, vai ser dela. Então Deus reduziu os 50% de Abraão a zero, para mostrar que quando Deus faz promessa, Ele sabe que é só Ele que é capaz de cumprir a promessa. Tudo que nós precisamos é só confiar. E sabe o que a Bíblia diz? Paulo fala que Abraão fortalecia sua fé, dando glória a Deus. Abraão fortalecia a sua fé, dizendo: Deus me chamou da minha casa, Deus me chamou da minha cidade, do meio da minha família, para esse lugar. Ele prometeu que daria para os meus descendentes esse lugar, e que eu seria pai de uma nação. E que os meus descendentes, Deus levou ele para fora da barraca e disse: olha para o céu, vê se você consegue contar essas estrelas. Nós estávamos lá, uma daquelas estrelas eram nós, filhos de Abraão, que estamos aqui, segundo a promessa. Olha para a areia da praia, você consegue contar, assim será a tua descendência. E o tempo passou, Abraão envelheceu, tudo passou, mas a palavra de Deus permaneceu para sempre, e ela se cumpriu. E é diante desse Deus que nós podemos nessa noite dizer: eleva os meus olhos, Pai. Quando você não tiver para onde olhar, quando você olhar para a tua direita, para a tua esquerda, para trás, para o lado, e a situação for caótica, a situação for sombria, eleve os seus olhos para onde a sua segurança pode estar. E a sua segurança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, o teu Filho, eu quero nessa noite te agradecer pela tua palavra bendita, porque nós podemos levar os nossos olhos para os montes, da onde vem o nosso socorro. Muito obrigado, Deus, porque ainda que nós estejamos sendo provados, nós assumimos um compromisso com o Senhor. Só o Senhor pode mudar o nosso pensamento. Só o Senhor pode dizer para nós: eu tenho outros planos para a tua vida, para a vida de vocês. Mas do contrário, com a tua graça e com a tua ajuda, nós estaremos aqui, proclamando o teu nome, com as portas abertas, anunciando que Jesus é o Senhor e que Cristo salva, liberta e leva para o céu aquele que confia em ti, Jesus. Nos ajuda, Senhor, como já foi orado aqui nessa noite. Abre os olhos daqueles que estão cegos, daqueles que não estão vendo, aqueles que estão no seu conforto, e envia obreiros para a tua obra, Senhor. E Cristo seja exaltado através desse ministério nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém.